alguns, né? Mas o porquê ele vive para mim assim é muito marcante. Eu falo para todas as pessoas que esse que eu quero que toque no meu enterro, porque o meu enterro ele não marca o meu fim, né? Marca realmente o meu encontro com o Pai, né? Então, né? Porque ele vive realmente eu posso crer no amanhã, né? Porque ele vive eu não temo, né? E é lindo. Você conhece a história desse louvor, não? Não conheço. Então eu comecei a estudar assim um pouco, porque eu vejo que hoje os louvores, eles saíram do teocentrismo e eles estão caminhando muito para o antropocentrismo. Os louvores, eles refletem o momento que as igrejas vivem. E ao contrário também, as igrejas refletem os louvores refletem a igreja, a sociedade. E eu tenho visto um louvor onde se fala muito mais das coisas terrenas, do que eu posso alcançar nas coisas terrenas, das minhas relações terrenas, do que das minhas eternas. E eu gosto muito dos hinos da harpa, que eu aprendi muito com o pastor João Leno, mas eu gosto muito dos hinos, talvez um pouco antigos. Sabe qual o louvor eu estava escutando antes de chegar aqui? Além do Rio Azul, né? Que é aquele... pois não há... mais noite ali. Aí você vai escutando, ele fala do céu, ele fala do encontro com Cristo, ele fala, né, do quanto que a terra é passageira. E aí eu gosto desses louvores, porque eu entendo que o louvor é o momento que eu adoro o Pai, em que eu elogio Ele, em que eu falo sobre os momentos. E quanto mais eu louvo céu, quanto mais eu louvo eternidade, mais o meu coração se atrela à eternidade. E quanto mais eu ouço terra, e quanto mais eu louvo terra, mais meu coração se apega à terra. Então, eu acho que como, só fazendo um parênteses, eu falo muito com os meus atletas sobre o funk e o sertanejo, que hoje eu sei que é o ritmo que domina, né? Sim. Aí eu brinco com eles, falo, mas rapaz, o cara não se decide. Na primeira música o cara aqui tá dizendo, não, porque eu bebo, porque eu faço, porque eu não sei o quê. Na outra ele tá chorando porque foi traído, na outra ele tá chorando porque não tem ninguém, na outra ele diz que ele é solteiro mesmo e não tá nem aí. Eu falo, mas não se decide. Eles dão risada, né? E eu falo muito pra eles assim, gente, a gente é muito influenciado pelo que a gente ouve. A gente é influenciado pelo que a gente lê, né? Os olhos são as janelas da alma. Então aquilo que eu olho, aquilo que eu dedico tempo olhando, os meus ouvidos, eles penetram no meu coração. Então eu gosto de conhecer um pouco, né? Por exemplo, um dos louvores que eu também gosto demais é Amazing Grace. E você sabe da história do Amazing Grace, que é um escravo que evangeliza o cara que transportava ele há praticamente 400, 500 anos atrás, né? E o cara, diante de uma tormenta, fala, olha, se a gente sobreviver à tormenta, eu me converto. E aí ele se converte e compõe Amazing Grace, né? Porque ele realmente sentiu a graça, porque ele sentiu que ia morrer, né? Mas aí ele se converte. E o porquê ele vive, que a versão original era de um pai com uma doença terminal, acho que era um câncer, se não falha a memória, e Deus tinha falado que levaria ele, só que a esposa dele estava grávida. E ele falou assim, meu Deus, quem vai criar meu filho? Como é que meu filho vai criar ser sem pai? Se você prestar atenção nessa letra e lembrar dela, diz assim, né? Deus enviou seu filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A traduzida, né? Mas o refrão em inglês é assim, because he lives, porque ele vive, I can face tomorrow, que eu posso enfrentar o amanhã. Então, não é posso crer no amanhã. Então, porque ele vive, eu posso enfrentar o amanhã, né? Porque ele vive, all fear is gone, todo medo se foi, né? Porque eu sei, né? Que a minha vida está na mão de Cristo que vive está. Aí, olha a segunda estrofe. E quando, enfim, chegar a hora em que a morte enfrentarei. Porque ele sabia, sem medo então, terei vitória, verei a glória do meu Jesus que vive está. Então, porque ele vive, porque eu creio nisso, eu posso crer no amanhã. Então eu falo, quando cantarem esse louvor no meu enterro, saibam que não é o fim, mas que é o momento em que eu terei o Pai, né? E então eu falo muito que esse louvor para mim é um dos que mais me marca, porque quando eu olho para esse louvor, eu sei para onde eu vou, eu sei que esse mundo é passageiro e eu sei que a eternidade está em Cristo, que ressuscitou, hoje vive. Então, à medida que eu vivo com isso, o nosso coração não se apega às coisas do mundo, né? Mas como Paulo fala em Romanos 7, muitas vezes quando a gente vai se livrar dessa carne, porque a gente ainda tem muita coisa desse mundo que a gente ainda quer daqui, né?